microtik. Quem aí já passou raiva com microtik? Quem não passou vai passar ainda. Vai que seja um equipamento aí que a gente pode passar raiva algumas vezes. É um equipamento muito utilizado em diversas operações, diversos provedores, diversas redes privadas, empresas, enfim. Ele está presente no dia a dia do analista de redes brasileiro aí. Então, nada melhor que a gente aprender a mexer. E hoje a gente vai fazer um cenáriozinho de USPF entre dois microtics. Também coisa simples, coisa básica. Eu acho que esse vídeo vai demorar um pouquinho mais, uns 10 minutinhos, tá? Vamos começar então, para a gente não demorar um pouquinho. A primeira coisa que você deve fazer quando acessar o equipamento é... isso aí, leu a minha mente. Botar a porra de um nome. Coloque um nome no seu equipamento. System. Como é que faz no microtik? System Identity. Vou botar aqui R1. R1, tá bom. Depois eu boto um nome muito grande e o pessoal fica reclamando aí que o nome tá grande do equipamento. Então vai ser um nome mais simples. Vou botar no meu R2. Vai ser R2. Correto? Show de bola. Vamos configurar, vamos fazer a configuração do SPF então. Primeira coisa que a gente tem que ter entre dois equipamentos antes de qualquer coisa é uma comunicação de IP, um enlace aí que a gente vai fazer. Então eu vou fazer um enlace aqui entre o R1 e o meu enlace vai ser um 72.16.1/30 na ETH1. Eu vou vir no meu R2, vou dar um 72.16.02/30. Quase colei as placas aqui agora. /30, fechou. Outra coisa que a gente tem que fazer muito, testar sua comunicação. Esse aqui é 1, então eu vou ter que pingar o 2. Pinguei o 2, pinguei o 2. Posso ir para casa, vai embora. Não, brincadeira, volta, volta, está só começando. Segunda coisa que a gente vai fazer aqui no nosso cenário é colocar IPs de loopback e outro IP, a gente vai criar uma loopback aleatória numa interface para a gente simular a nossa troca de rota entre os roteadores. Então a gente vai botar o IP 100 e o nosso IP1, que vai ser lá no nosso loopback. Como é que cria uma loopback no microtik? Vem em bridge, dá um maisinho ali, loopback. Vou botar loopback 1 aqui, tá? Vou criar loopback 1 e vou criar a minha loopback 2, correto? Pronto. Vou fazer o mesmo no outro, no R2, tá? Deixa eu deixar separado aqui. Não, vai ficar muito ruim. Vai ficar horrível, na verdade. Vou criar minha loopback 1 e vou criar minha loopback 2. Vou voltar para o meu R1. E o que a gente vai fazer agora? O que é a loopback? É uma interface virtual, não vinculada a nenhuma interface física diretamente, mas vinculada a todas, tá? Vou colocar um IP nessa minha interface loopback agora. Qual IP? 1.1.1/32, né? Ou não. Opa, botei errado. Loopback 1. E vou colocar o meu IP 100. O que é o 100? Eu estou simulando os IPs que eu vou entregar para os clientes, tá? Enfim. Opa, não dá para botar assim, tem que botar 1/24, tá? Como se fosse o gate de um DHCP. E vou botar na minha loopback 2. A mesma coisa eu vou fazer para o meu R2. Aqui, deixa eu botar mais aqui. Eu vou botar o 2.2.2/32. A loopback que eu estou fazendo aqui, do 1, do 2 e tal, é um identificador, tá? Eu estou identificando a caixa que ela sempre vai ser o ID 2, o outro vai ser o ID 1, se eu tiver outra vai ser o ID 3, enfim. Eu posso escalonar isso, fazer uma rede, /24 para fazer esse tipo de configuração. Nesse caso aqui, tá mais que suficiente para mim. 2.200.200.1/24 vinculado na minha interface 2. Merda, eu apertei cancela. O microtik me fazendo passar raiva de novo. Não, brincadeira. Eu mesmo. Loopback 2. Prontinho, estou com meus IPs nas minhas interfaces. Tudo certo. Só que eu não conheço esse meu R2, não conhece a rede do R1 e vice-versa. Então a gente vai fechar uma sessão de USPF, tá? E a gente vai trocar essas rotas dinamicamente. Eu sempre digo que para fechar o SPF, de forma simples, tá?
para questões didáticas. A gente tem 4 passos. 4 passos bem simples, bem práticos. A primeira coisa, a gente tem que habilitar uma instância de OSPF na caixa. Então vamos lá, vamos fazer no nosso MikroTik. Vem comigo. Routing OSPF. Instâncias. Por default, já existe uma instância no MikroTik, correto? Então ela está como nome default e ela tem um router ID. Quando eu tenho uma instância default, o próximo passo é eu identificar, botar um ID nessa instância, né? O que é a instância? A instância é um processo do OSPF que pode rodar dentro da caixa. Eu posso ter diversos processos do OSPF rodando dentro da caixa. E cada processo pode ter um ID. Então eu sempre vou botar o default, botar um default, enfim, e vou setar o ID. O que é o ID? É o identificador da caixa, tá? Então aqui eu vou botar meu IP 1. Por que, Rodrigo, tu setou o 1? Por que tu escolheu esse IP doente? Vamos lá. Toda vez, se você não setar o ID, o SPF vai escolher o ID para você e vai pegar o IP de uma interface. A eleição é de forma automática, só que se essa interface é uma interface física, né? Se essa interface cair, o processo do SPF reinicia. Agora, para ele não cair, o que eu faço? Eu vinculo o router ID, que não é o IP, tem formato de IP, mas não é, a uma interface lógica. Assim, meu processo nunca cai. Certo? Show de bola. Primeiro passo, então, vamos voltar. Instância do SPF, ID. Terceiro passo, uma área, porque o SPF trabalha sobre áreas, com áreas, né? De área 1 para N. E a área default é a área backbone, a gente chama de área 0. Correto? Então deixa eu dar um apply aqui. E agora nós vamos para área. E ele já tem aqui uma área backbone com o ID 0.0.0.0, que é a nossa área 0. Então, está certo o nosso terceiro passo. Qual é o quarto passo, Rodrigo? O quarto passo é o dizer para o equipamento em qual interface ele vai mandar LSAs de OSPF para encontrar seus neighbors. E como é que eu digo isso? Fazendo o nosso famoso network, né? Eu vou dizer para ele, baseado no network, que vai estar numa interface. Dá um exemplo que fica mais simples para vocês. 172.16.0.0/30. Esse network está fazendo parte de qual interface? Da ETH1. Então significa que ele vai mandar pacotes de OSPF, vai mandar LSAs na interface 1. Certo? Show de bola. Então, 4 passos. Instância, ID, área, network. Ponto. De forma simples, tá? Vamos ver se a gente achou neighbor? Não achou. Por quê? O SPF eu tenho que configurar dos dois lados. Então vamos para o outro lado do SPF. E fazer a mesma ideia. Routing, o SPF, instância. Estou aqui na minha instância. ID, qual é meu ID? 2.2.2. Dou um apply. Então, ok. Instância, ID, próximo passo, isso, área. Excelente, pô. Tá ficando bom, hein? Área, já tem. Último passo, quer escutar? Isso mesmo. Network. E qual é o network? 172.16.0.0/30. E dou um apply. Prontinho. Vamos ver o que acontece agora? Olha só o que aconteceu. A gente criou um neighbor. A gente já tem um vizinho. A gente já tem um vizinho no estágio full. Ou seja, ele passou por estágios, aqueles estágios do SPF. Se você não estudou, dá uma olhadinha. Acho que tem vídeos aqui sobre isso. Todos os estágios de forma rápida. E ele já está com seu database trocado. Vamos ver se tem rota. IP route. Pô, Rodrigo, não trocou rota ainda. Realmente não trocou. A gente fez os 4 passos. A gente fechou o vizinho. Esses 4 passos são para fechar os vizinhos. O próximo passo é eu dizer as rotas que eu quero distribuir para o SPF. E como é que eu faço isso? No MikroTik. Tá?
eu venho em instâncias e aqui eu escolho redistribuição de rotas conectadas e estáticas e vou dar um apply. Vou fazer a mesma coisa do meu outro lado. Olha, as rotas apareceram aqui já. O negócio é rápido, guerreiro. Cadê o... Onde é que eu tô? Ah, tá, já lembrei. O SPF instâncias, dou 2 cliques e falo redistribua. E vamos ver aqui, IP routing. Prontinho, eu tenho meu SPF com redistribuição de rotas estáticas e rotas diretamente conectadas no MikroTik.